Livro A Mensagem que Opera, de T.L. Osborne, capítulo 49. Sozinhos nunca mais. As leis do Antigo Testamento, com seus ritos sacerdotais, serviam apenas como um preceptor. Gálatas 3, 24 e 25. Não satisfazendo, portanto, o coração de Deus. Com o passar das gerações, o sacerdócio degenerou-se e tornou-se um negócio lucrativo. Os sacerdotes buscavam lucros pessoais, profanando as ofertas e os sacrifícios. 1 Samuel 2, 13 ao 17. Guardando para si parte destes, que depois vendiam. Degeneração e apostasia. Os sacerdotes faziam comércio de animais e aves para serem sacrificados no altar. Alguns deles chegaram a se envolver com mulheres que iam ao templo oferecer sacrifícios. 1 Samuel 2, 17 e 22. Endurecidos e insensíveis pela apostasia, Isaías 56, 11. Eles transformaram essas ofertas em algo tão vergonhoso que Deus disse: De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Já estou farto dos holocaustos. Não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação. Lavai-vos, purificai-vos. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1, versículo 11, 13, 16 e 18. Deus não podia esperar mais. Na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus não podia esperar mais e iniciou seu plano definitivo para nos levar de volta à sua presença santa. Ele veio ao mundo na forma de um bebê para revelar-se na carne, João 1,14, e ilustrar na figura humana o tipo de vida planejada pelo Criador, a qual fôssemos capazes de desfrutar. Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, Mateus 1,20 e Lucas 1,35, e nasceu de uma virgem, Mateus 1,23, Lucas 1,27. A descendência é considerada a partir do sangue do pai e não da mãe. A semente foi plantada na Virgem Maria de forma sobrenatural, Lucas 1, 34 e 35. Logo, o sangue de Jesus Cristo era divino e não humano. Levítico 17, 11. Dessa maneira, seu sangue podia ser derramado para a remissão dos nossos pecados. Mateus 26, 28. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. E sua alma foi posta por expiação do pecado. Isaías 53, 10. Cristo aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. E nos comprou para Deus com o seu sangue. Apocalipse 5, 9. Jesus revelou Deus a nós. Ao chegar à idade adulta, Jesus chocou muitas pessoas, principalmente os líderes religiosos, falando sobre o Senhor com intimidade, como uma criança fala sobre seus pais. O fato de Cristo referir-se a Deus como seu Pai foi considerado blasfêmia e sacrilégio, João 5,18, pelas pessoas daquela época. Jesus foi o primeiro a chamar Deus de Pai. O povo tentou apedrejá-lo, João 10, do 29 ao 33. Planejou assassiná-lo e, finalmente, por meio de um tumulto, conseguiu autorização para crucificá-lo, Mateus 27, do 24 ao 26. A multidão gritava: Ele faz de Deus seu Pai. Isso é blasfêmia e deve morrer por causa disso. Mateus 26, do 65 ao 67, João 19, 6 e 7 e João 19, 15 e 16. Todos esses acontecimentos cumpriram as profecias sobre Cristo. Mateus 26, 56 e Mateus 27, 35. A religião tinha deixado o povo e os líderes tão cegos que eles fracassaram em perceber o que Deus estava fazendo. Se não estivessem tão obcecados com o próprio fanatismo, teriam reconhecido que a prisão, acusação e crucificação de Cristo haviam sido preditas pelos profetas. João 5,39. O Senhor fez com que todos aqueles sinais fossem cumpridos para provar que Jesus era o Messias, sobre quem os profetas tinham falado e tinha vindo ao mundo como Salvador.
João 19, do 28 ao 30, do 34 ao 37, Atos 5, 30 e 31 e Atos 13, 23. Sua vida e seu ministério cumpriram tudo o que a lei e o sacerdócio havia ilustrado. Lucas 24, do 44 ao 48. O sacrifício perfeito, o sumo sacerdote. Jesus foi o sacrifício perfeito de Deus. Hebreus 5:9, Hebreus 10, do 10 ao 14. Seu sangue era inocente. Hebreus 9:14. Por isso foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28, parte B. Ele era o sumo sacerdote que entrou com o seu sangue no Santo dos Santos no céu, na presença santa do Pai. Hebreus 9, 11, 12, 14 e do 24 ao 26. Seu sacrifício foi tão completo e perfeito em nosso favor que Deus declarou em essência: foi suficiente. Os pecados de todas as pessoas foram castigados totalmente e com toda a justiça. Nada mais deve ser requerido. A morte de meu filho basta. Agora, todo aquele que crer será perdoado, resgatado e renascerá para a vida abundante para a qual eu os criei. A partir daquele dia, o caminho de volta para Deus tem estado aberto. Hebreus 10, do 18 ao 22. Para todos os que creem. João 3,16. Homens e mulheres podem voltar à presença santa do Senhor para viver como seus amigos e parceiros e nunca mais estarem sozinhos. Capítulo 50. O plano de Deus para abrir o caminho. Lembre-se do ministério sacerdotal e dos sacrifícios ilustrados no Antigo Testamento e de que estes tiveram pleno cumprimento em Jesus Cristo por meio de sua morte vicária por nós na cruz. Tudo isso revela o amor do Altíssimo, seu plano para abrir o caminho para voltarmos à sua presença santa. Ele desceu ao nosso nível, à nossa condição, e abriu o caminho para podermos retornar à sua presença. Isso requeria o castigo dos pecados. Visto que todos nós pecamos, Romanos 3,23, e o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23, parte A, os culpados não poderiam ser julgados e continuar vivos. Por isso, Deus deu seu Filho para receber o castigo, para nos limpar de toda culpa e condenação. João 3,16 e Romanos 8,1. O caminho de volta para Deus. Por meio do seu sacrifício vicário na cruz, Cristo abriu o caminho de volta para a presença de Deus. Ele disse: Eu sou o caminho. João 14,6. Os discípulos de Jesus ficaram conhecidos como os seguidores do caminho. Atos 19, 9 e 23. O grande perseguidor dos primeiros cristãos, Saulo de Tarso, conhecido como Paulo após a conversão, recebeu autoridade para prender todos os seguidores do caminho que ele encontrasse. Atos 9, 2. Na palavra, somos informados também de que alguns rejeitaram o Evangelho de Cristo e falaram mal do caminho. Atos 19, 9. A Bíblia menciona que houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Atos 19, 23, parte B. Outro versículo fala sobre dois cristãos testemunhando para um homem a respeito de Jesus e do que significava sua morte na cruz, testificando sobre o caminho de Deus. Atos 18, 26. Em seu testemunho, o apóstolo Paulo declarou como perseguiu o caminho até a morte. Atos 22, 4. Ele disse também: conforme aquele caminho a quem chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais. Atos 24, 14, parte A. Por que a Bíblia o chama de caminho? O livro de Hebreus explica que o caminho do santuário ou da presença de Deus não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Hebreus 9, 8, parte B. Esse texto refere-se ao tabernáculo construído por Moisés no deserto. Atos 7, 44. O qual serviu como um sistema de ensino ou preceptor, Gálatas 3, 24 e 25, concernente à santidade de Deus. Até que nossos pecados fossem perdoados pela morte de Jesus Cristo e apagados devido ao seu sangue derramado,
Não havia meio pela qual pudéssemos ser reconciliados e restaurados para viver na presença de Deus, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Hebreus 10:4. Agora a porta está aberta. Mas vindo Cristo, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, 11 parte A e 12. Esse verso faz um novo sentido. Onde há remissão, não há mais oblação, ou seja, oferta pelo pecado. Hebreus 10, 18. Assim, o resultado é: agora temos ousadia para entrar no santuário, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. Esse novo caminho que os primeiros cristãos seguiram era o de volta à presença santa de Deus, o qual foi aberto por Jesus. Por meio de seu sangue, Ele se ofereceu e purificará a vossa consciência das obras mortas para servides ao Deus vivo. Hebreus 9, 14. Como resultado, agora podemos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19, parte B. O apóstolo Paulo explica que o Senhor Jesus vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses 1, 22. Isso é redenção e torna-se uma realidade pessoal a partir do momento em que ouvimos essas verdades, cremos nelas e aceitamos Cristo como nosso Senhor. A ilustração maravilhosa. A abertura do caminho foi ilustrada por um fenômeno histórico e miraculoso. Ela aconteceu dentro do Templo de Jerusalém, no exato momento em que Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Mateus 27:50, na cruz. O véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. Marcos 15:38. Os historiadores relatam que esse véu, o qual separava o povo da presença santa de Deus no Santo dos Santos, era tão grosso, com costuras tão pesadas e de um material tão extraordinário que seria preciso 6 parelhas de bois puxando dos dois lados para rasgá-lo ao meio. Somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, com muito temor e tremor. Se tivesse pecado ou cometido algum erro em suas funções, ele morreria. Êxodo 28:35. O sumo sacerdote entrava nesse impressionante santuário, na presença de Deus, no meio de uma nuvem de incenso, e levava o sangue de um animal morto em favor dos pecados dele próprio e do povo. Hebreus 9:7. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Hebreus 9:8. Não existe mais separação. No mesmo instante em que Jesus, clamando com grande voz, rendeu o Espírito e morreu por nós, Lucas 23:46, o anjo de Deus desceu no templo de Jerusalém e rasgou em 2 pedaços o véu da separação. Mateus 27:51. Aquele ato divino ilustrou publicamente que o caminho para a presença santa de Deus estava aberto para todos, pela morte redentora e pelo sangue de Jesus Cristo. Hebreus 4, do 14 ao 16. Com nossos pecados cancelados, não é mais necessário qualquer sacrifício. Hebreus 10, do 12 ao 14. O caminho está aberto e todos podemos entrar com ousadia na presença de Deus e viver com Ele novamente. Cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Hebreus 12:28, parte B.